Fala, torcedor vascaíno, torcedora vascaína. Muito boa noite para todos vocês. Vamos falar um pouco sobre a partida de ontem. Red Bull Bragantino 2, Vasco da Gama 1, jogo em Bragança Paulista, jogo que decretou a primeira derrota do time carioca no Campeonato Brasileiro. Um resultado que, pelo que se desenrolou da partida, não foi um resultado justo, ao meu ver. O Vasco poderia ter saído de Bragança Paulista com pelo menos um empate. Mas justiça no futebol é bola na rede. O Vasco começou a partida com o time base da partida anterior, partida da estreia. A única alteração foi a saída do Medel, que foi até o Chile para resolver problemas particulares, e a entrada do João Vitor na defesa. Então o Vasco começou a partida atacando num 4-3-3. Então você tinha uma linha com 4 defensores com Paulo Henrique, João Vitor, Léo e Lucas Piton. À frente dessa linha de 4, Juan Esforza. À esquerda, Matheus Cocão. À direita é o Pablo Galdames. Na ponta direita, Rossi. Na ponta esquerda, o David. E centralizado no comando do ataque, o Verratti. O Vasco, então, quando defendia, jogava num 4-1-4-1. Então você tinha a linha de 4, o Esforza à frente dessa linha de 4. À frente do Esforza você tinha uma outra linha de 4 com Rossi, Galdames, Matheus Cocão e David, e à frente o Verratti. O Red Bull Bragantino jogou num 4-3-3, uma linha de 4, 2 volantes, um meia, que era o Julinho Capixaba, os 2 pontas, um de cada lado, e o centroavante. Um jogo em que o Bragantino começou com muita intensidade em cima e era de se esperar. O Red Bull Bragantino é um time que tem a menor média de idade, ou uma das menores médias de idade do campeonato. É um time jovem, é um time que tem muita saúde, muito vigor físico, e um time que joga muito pelos lados do campo. E usa também, além das jogadas de flanco, bolas aéreas. Então o Bragantino começou tomando a iniciativa do jogo, jogando pelos 2 lados do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda, e cruzando bola na área, ou chegando à linha de fundo e cruzando para a área. Só que até o gol, aos 6 minutos, com uma falha clamorosa do Léo Jardim, o Bragantino ele só rondava, mas não era contundente, não era perigoso. Como eu falei, o time joga muito pelos lados do campo e abusa da jogada aérea. E o gol, embora não tenha saído de maneira direta numa jogada aérea, mas houve essa jogada antes da conclusão. Foi cobrado um lateral pelo lado esquerdo, aqui a gente chama de latereio, né? Que é o lateral que você joga a bola para dentro da área. Então a bola foi alçada para a área do Vasco, houve um corte, a bola cruza toda a frente da área, a marcação chega atrasada, o jogador do Bragantino chuta fraco. O Léo Jardim bate roupa, soltando a bola no pé do atacante Nacho, do Red Bull Bragantino, que não tem nada com isso, a bola sobrou para ele, ele empurrou para o fundo do gol, fazendo 1-0 para o Red Bull Bragantino. O pior cenário para o Vasco, porque você joga fora de casa e toma um gol muito cedo. Não deu nem para o Vasco cozinhar o jogo. Não deu nem para o Vasco, vamos dizer assim, se ambientar com o estádio, com o gramado, enfim. 6 minutos de jogo, já estava 1-0 para o Bragantino. O Bragantino continuou com a sua intensidade, mas criava pouco. Depois do gol, houve uma jogada pelo lado direito, em que houve um chute cruzado
e a bola saiu à direita do Léo Jardim. Então o Red Bull Bragantino tinha intensidade, jogava bem, chegava bem pelos lados do campo com cruzamentos para a área, porém não era contundente, não levava tanto perigo. Aos poucos, essa intensidade do Bragantino, ela foi diminuindo e aos poucos o Vasco foi entrando no jogo. Aos poucos o Vasco começou a ter a bola, algo que estava com dificuldade em ter. E o Vasco com a bola começou a tentar chegar. E aí entra um grave problema que o time do Vasco tem. Na verdade, um grave problema de elenco, de formação de elenco. Como é que o Vasco ataca? Bola longa nos pontas, no caso o Rossi e o David ontem, para eles tentarem fazer alguma coisa. Ou o Lucas Piton apoiando muito, chegando na linha de fundo ou até mesmo na intermediária e cruzando para o Verratti tentar fazer de cabeça. É muito pouco para um time que almeja coisas grandes dentro do campeonato. Embora esse time do Vasco, ele luta para ficar no meio da tabela, para se manter na primeira divisão. Não é um time que vai brigar pelo título, por exemplo. Mas é pouco. A gente chama isso de samba de uma nota só. E aí os adversários acabam sabendo como neutralizar o Vasco. Porque o Vasco não tem construção por dentro. O Vasco não constrói com os seus jogadores de meio campo. Ontem, você não tinha nenhum meia de origem, eram 3 volantes, aonde um, que é o Matheus Carvalho, até tenta chegar, o Galdames até tenta chegar, são até jogadores que conseguem chegar, só que não é da característica deles criar jogadas para você, por exemplo, com um passe, deixar um Verratti na cara do gol, com um passe, você deixar o Rossi ir na linha de fundo e cruzar para o Verratti fazer o gol. Não tem essa característica o meio-campo do Vasco. Então, mesmo o Vasco melhorando na partida no primeiro tempo e tendo um pouco a bola, o Vasco até terminou o jogo com mais posse. Mas no começo quem teve mais a bola foi o Bragantino. Mesmo o Vasco melhorando em relação ao início do jogo, o Vasco pouco criou, para não dizer, não criou nada. Porque o único chute perigoso ao gol do goleiro Lucão foi já no final do primeiro tempo, um rebote em que o Cocão se apresentou ali na entrada da área e chutou com a perna direita, a bola saindo à direita do goleiro Lucão. Fora isso, o Vasco praticamente não criou nada. Então foi um primeiro tempo em que o Red Bull Bragantino começou bem, intenso, jogando pelos lados do campo, fez um gol numa infelicidade do goleiro Léo Jardim e pouco criou. Ou seja, a atuação do Red Bull Bragantino não foi lá essas coisas também. O Vasco foi melhorando ao longo da primeira etapa, mas quando tinha a bola, tinha a velha dificuldade de construção de jogadas. É um time que tem dificuldade de criar. Termina o primeiro tempo, Ramon Dias, no intervalo, já vem com 3 alterações. Então ele tira João Vitor e coloca o Maicon. João Vitor saiu porque durante a primeira etapa ele teve uma pequena, vou chamar de lesão, né? Uma lesão no joelho, e para não agravar, tanto que ele já começou a fazer o tratamento, já no banco de reservas, o Maicon entra. O Matheus Cocão é substituído pelo Zé Gabriel, provavelmente porque o Cocão já tinha cartão amarelo, e o Ramon Dias tira o Rossi e coloca o Ryan. O time melhora, o time volta melhor para o segundo tempo e joga melhor que o Red Bull Bragantino. O Vasco passa a ter a bola e começa a criar alguma coisa. Mas como é que o Vasco começa a criar alguma coisa? Bola aérea. Dá no Lucas Piton vai no fundo, cruza para o Verratti tentar cabecear. Até o Léo, que é lateral esquerdo de origem e hoje joga na quarta zaga, conseguiu chegar bem ali na intermediária e cruzar para o Verratti. Se eu não me engano, foi até o lance que o Verratti cabeceia na trave, um cruzamento do Léo. Mas o Vasco foi chegando.
Foi chegando, foi melhorando. A intensidade do Red Bull Bragantino já havia caído já desde o primeiro tempo. E o Vasco foi chegando, foi chegando. E aí, num contra-ataque de Almanac, o Ryan, ele parte do seu próprio campo com a bola dominada. O David faz uma diagonal, saindo lá do lado esquerdo para o lado direito. O Ryan toca no David. O David vai no fundo e cruza. O Verratti se antecipa a zaga, empurrando para o fundo do gol e empatando o jogo para o Vasco. O Vasco estava bem. Dava a impressão até que poderia virar a partida, porque vinha jogando bem a etapa final. Só que aí entra um grave problema. O Vasco estando bem, faltou qualidade para fazer o segundo gol. O Pedro Caixinha, vendo que o seu time perdeu intensidade, ele foi trocando. Tirou atacante, botou atacante. Tirou ponta, botou ponta. Tirou volante, botou volante. Ele foi trocando. Por quê? Ele percebeu que o Red Bull Bragantino perdeu a intensidade. Com as alterações, o Red Bull Bragantino voltou a ter um pouco mais de intensidade. E o Vasco, baixou a sua intensidade. E aí é que entra a questão de elenco. Não estou dizendo que o Red Bull Bragantino tem um elenco maravilhoso e muito superior ao do Vasco. Não. O que pesou aí? O Red Bull Bragantino, ele tem, como eu falei no começo desse vídeo, uma das menores médias de idade do campeonato. Então tem muito jogador ali novo, 22, 23, 25 anos. Então são jogadores que você tira um, coloca o outro, a intensidade, ela se mantém. Agora o Vasco, você tira, por exemplo, o Sforza que tem 20 anos e coloca... Aliás, não vou botar o Sforza. Você tira o Cocão, que tem ali 22, 23 anos, por exemplo, e bota um Zé Gabriel, que já tem 26, não sei quantos anos, e mais pesado. Por exemplo, o Galdame já tem 28 anos, e o Galdame já não tem tanta intensidade assim. Então você vê o desnível de intensidade entre os times. O Vasco, depois que fez o seu gol de empate, faltou a qualidade para fazer o segundo e faltou banco de reservas para você manter a intensidade. O Red Bull Bragantino, numa jogada, e aí a gente fala que é sorte, né? Mas a sorte também acompanha os competentes. Um lateral cobrado pelo lado esquerdo, o Vitinho pega a bola ali já pelo lado esquerdo, já dentro da área, e chuta. A bola desvia no Maicon, ganha altura e cai no ângulo do Léo Jardim. Um golaço, mesmo tendo desvio, mas foi um golaço do Red Bull Bragantino, que foi ali pouco depois dos 30 do segundo tempo já. Depois desse gol do Red Bull, o Vasco não teve forças para manter o ímpeto que teve durante boa parte do segundo tempo até o gol do Red Bull. O Vasco não teve forças, faltou qualidade para criar. Esse time do Vasco, ele foi montado para jogar em contra-ataque, eu diria. Por quê? Você tem muitos volantes no seu meio-campo. Aí você coloca volantes que não tem construção para criar. Você tem laterais que até apoiam bem. O Paulo Henrique e o Lucas Piton são laterais que têm muito mais a vocação ofensiva do que defensiva, e os pontas. Então o Vasco acaba tendo, na bola longa, a sua principal arma para atacar o adversário. Só que você tem por dentro um meio-campo acéfalo. É um deserto de ideias o meio-campo do Vasco. Principalmente quando o Payet não joga. Quando o Payet joga, o Payet ainda consegue fazer alguma coisa, mas é pouco. Fica o Payet sozinho para armar. E aí você pega um cara, coloca em cima do Payet para o Payet não andar em campo, acaba anulando o francês. Quem é que joga? É necessário, nesse meio-campo do Vasco, além do Payet, ter mais uma ou duas companhias para ajudá-lo na criação. Para ajudar na criação. E os pontas serem, na minha visão, primeiro,
jogadores com capacidade de dar assistência. E outra, jogadores com capacidade de fazer gols. Você pode até jogar só com o Payet no meio-campo como criador, não tem problema. Eu prefiro que tivessem mais. Mas se você jogar só com o Payet como criador, é necessário que esses pontas sejam também criadores de jogada pelos lados para abastecer o Verratti. Porque pensa no Verratti aqui. Você tem o Verratti aqui, dentro da área. Por trás do Verratti você tem o Payet chegando. E você tem pelo lado esquerdo um ponta que abastece o Verratti pelo lado esquerdo e um ponta pelo lado direito que abastece o Verratti. Então você vai ter, ó, isso aqui. Jogadas pelo lado e por dentro. Falta isso ao Vasco. Falta isso. E aí, isso é elenco mal montado. Ah, gastou-se 100 milhões, 120 milhões. Ok, gastou-se mal. Gastou-se errado. O Alexandre Matos, que ficou apenas 100 dias no Vasco, fez um trabalho ruim. Fez contratações ruins, gastou muito em posições que não tinha tanta necessidade. Você gastar 8 milhões de euros pelo João Vitor, desculpa, não havia necessidade. O João Vitor tem uma característica interessante, é um zagueiro rápido, que sai dando apoio para o lateral, até joga esporadicamente ali, improvisado como lateral direito, mas é um jogador que não havia necessidade de trazer. 8 milhões de euros, você traz um meia. Adson, sinceramente, 5 milhões de euros, eu trazia um jogador melhor. Então você trazer jogadores que não vão elevar o nível do teu time, e você ainda paga caro por esses caras, é rasgar dinheiro. Então o Alexandre Matos fez um trabalho, em termos de contratações, muito ruim. Tá? Então, para resumir, achei a derrota do Vasco injusta. O Bragantino começou o jogo melhor no primeiro tempo, foi intenso, mas pouco criou. Criou o gol, criou o lance do gol, porque o Vasco falhou. Agora, você vai me falar, tá bom, mas se ninguém falhar, o jogo é 0-0. Ok, mas não houve o mérito do Bragantino. Houve uma falha em que o Bragantino se aproveitou disso. O Bragantino não tem nada a ver com isso. Então, um primeiro tempo em que o Bragantino foi mais intenso, se aproveitou da falha do Vasco para fazer 1-0. Depois o nível do Red Bull caiu. O Vasco consegue entrar na partida, mas teve dificuldades para criar, que é um problema de formação de elenco. O Vasco volta melhor no segundo tempo, cria suas jogadas muito com aquela questão da bola aérea cruzada na área, embora o gol não tenha saído assim, mas muita bola aérea. Depois do gol, o Vasco vai indo, cai de produção. O Red Bull, com as substituições, consegue aumentar novamente o nível de intensidade, faz 2-1 e depois disso o Vasco não teve mais forças para poder voltar ao nível que estava no começo do segundo tempo. Na minha visão, houve um pênalti para o Vasco já no final do jogo, tá? Mas pênalti que a gente pode discutir, eu achei que foi, já ouvi ex-árbitros dizendo que não, mas na minha visão foi pênalti. Mas aqui eu não vou ficar batendo na tecla de que o Vasco não venceu porque o árbitro não marcou pênalti. Não. O Vasco não venceu porque foi incompetente na questão de criar jogadas. O elenco não dá essa competência para se ter jogadas melhores. Mas não achei que o Vasco jogou tão mal. Mas foi incompetente na questão de criar. Beleza, pessoal? Então é isso. Red Bull Bragantino 2, Vasco da Gama 1. Próximo jogo do Vasco é sábado, às 16 horas, contra o Fluminense. Mando de campo do Fluminense. As diretorias tentaram até um acordo para a carga de ingresso ser meio a meio, mas por causa daquela briguinha pelo setor sul, vai ficar 90-10. No retorno, mando de campo do Vasco, não sei como é que está aquela questão dos clássicos em São Januário, mas é possível que o Vasco faça como fez ano passado, tentar mandar o jogo no Newton Santos, entrar em acordo lá com o Botafogo, ou entrar em acordo com o próprio consórcio para ser mandante no Maracanã e aí fazer a divisão 90-10. Tá? Isso é rasgar dinheiro.
Que a torcida do Fluminense só vai na boa. Só enche Maracanã quando é jogo decisivo e tal. Agora, encher todo o jogo, não enche. A torcida do Vasco vai ficar lá no setor norte, com 10% da carga. Eu não sei qual vai ser a carga de ingressos, mas 10% por lei é para a torcida do Vasco. Então, se o Fluminense, por exemplo, colocar 50 mil ingressos à venda, 5 mil vascaínos lá. Tá? E certamente vai estar lotado. E cantando e fazendo barulho. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.